Bom dia, hoje são 12 de março de 2014, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura fantasia, pura ilusão, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Eis aqui o segundo vídeo com o título O Ateu, que sou eu, o ateu e a teologia pura. E a teologia séria, melhor dizendo, o ateu e a teologia séria. O segundo vídeo. No primeiro vídeo, mostrei aqui os recadinhos que recebi de dois internautas em relação ao vídeo A Bíblia e o Dia da Mulher, segundo vídeo, que está à disposição de qualquer internauta aí no YouTube. Dois internautas, o Francisco Amigo e o internauta Felipe Fela, assistiram ao meu vídeo e lançaram ali uma observação. O Francisco Amigo disse em relação ao meu vídeo: isso sim é teologia. O internauta Felipe Fela foi no mesmo caminho do Francisco Amigo. Disse assim em relação ao meu vídeo: pura teologia, grande amigo. Ora, eu sempre digo aqui, sempre falo em teologia séria, teologia pura, não é isso? Sempre digo aqui. E os elogios dos internautas Felipe Fela e Francisco Amigo são elogios verdadeiros, porque eu trato aqui de teologia pura, teologia séria. Mostrei logo no primeiro vídeo o Bart Ehrman, né? Que aqui está o livro dele, ó, rapidamente. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Maiores revelações, mais revelações inéditas sobre as contradições da Bíblia. Aqui está. Mostrei rapidamente que o Bart Ehrman é doutor em teologia, ele é norte-americano, mora na Carolina do Norte, hoje, em Chapel Hill, e ele é doutor em teologia, especialista em Novo Testamento. Ele é professor de estudos religiosos na Universidade de Carolina do Norte. Ele é diretor do Departamento de Cristianismo da referida universidade. E ele tem mais de 20 livros publicados. Todos os livros do Bart Ehrman eu tenho aqui em casa, aqui no Brasil, que foram traduzidos para a língua portuguesa. Aqui no Brasil, eu tenho 5 livros dele, né? Do Bart Ehrman. Muito bem. Ora, eu li aqui logo no início, né? No primeiro vídeo, eu li aqui, ó, rapidamente, o prefácio da obra, né? Dele. Aqui ele contando um pouquinho da história dele, né? Da história de fé, a fé que ele tinha, a fé cristã. Aqui está, ó, no prefácio do livro, né? Rapidamente, ó, eu li aqui uns pequenos trechos, né? Muito bem, ó, até aqui. E depois vou continuar lendo aqui mais coisas. Muito bem, no primeiro trecho aqui dele, li no primeiro vídeo. Vamos aqui agora uma explicação bem rápida, que ele trata aqui neste livro, o Bart Ehrman. Ora, veja, teologia. Qualquer curso de teologia, um curso aí numa faculdade de teologia que se preze uma universidade, uma faculdade de teologia respeitada, em qualquer curso de teologia, temos ali o método histórico crítico. Aí sim, isto aqui é a teologia pura, é a teologia séria, como eu sempre digo aqui em meus vídeos, né? E temos também a interpretação devocional, que é aquela teologia não séria, que é a teologia fantasiosa, que está nas igrejas, e aqui no Brasil, nas igrejas cristãs, porque estamos tratando de cristianismo. Então, aquela teologia que as igrejas cristãs aqui no Brasil, ou em todo o mundo, aquela teologia que elas pregam, é uma teologia viciada, não é uma teologia séria, não é uma teologia pura, é uma teologia ilusória. Vou explicar aqui direitinho. Então vamos aqui. Como sempre digo, e disse agora, qualquer pessoa que entra num curso superior de teologia, essa pessoa vai se deparar com um método histórico crítico, que é a teologia séria, pura. Ela é baseada na história, nos elementos da história, nas escavações arqueológicas,
aí há mais de 200 anos de escavações arqueológicas, né? Aqui os arqueólogos bíblicos, e também ela é baseada na crítica, análise crítica. Pega-se um livro religioso, no caso aí a Bíblia, e vamos ali analisar a Bíblia com profundidade, com isenção, com imparcialidade. Quem faz isso? O teólogo sério faz isso. O teólogo sério. Ele busca a verdade. Ele vê a Bíblia, pega ali a Bíblia, com a Bíblia cristã, no caso aí, o seu Velho Testamento, que não há Velho Testamento, não é Velho Testamento, mas está lá, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, o profissional sério, o teólogo sério, ele analisa a Bíblia com profundidade para saber se aquelas histórias que estão na Bíblia são verdadeiras. E aí temos um método histórico, documentos históricos, provas arqueológicas, né? Vestígios arqueológicos, provas arqueológicas, e aí a análise crítica. Pois bem, ora, como diz aqui o Bart Ehrman, ele quebrou a cara, o próprio Bart Ehrman, que é doutor em teologia, doutor em Novo Testamento, ele, levado pela fé cristã, quebrou a cara depois, quando descobriu aqui um método histórico crítico. Aí, aquela fé que ele tinha foi-se embora. Aquela fé que ele tinha na Bíblia cristã, como livro sagrado, entre aspas, um livro verdadeiro, aquilo ali caiu por terra. Depois, quando ele fez ali o doutorado em teologia, no Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos da América do Norte. Li aqui um pouquinho do prefácio, né, do livro dele, em que ali ele nasceu numa família cristã, o Bart Ehrman. Aqui está, ó, a foto dele, ó, Bart Ehrman. E há muitos vídeos aí com ele, ó, muitas entrevistas, né, debates com ele aí no YouTube. Pois bem, o Bart Ehrman nasceu numa família cristã e ele era apaixonado pela Bíblia, apaixonadíssimo. Pois bem, lia a Bíblia com regularidade. E devido a essa educação cristã que ele teve, ele resolveu fazer teologia. E foi fazer teologia no Moody Bible Institute, em Chicago, nos Estados Unidos da América do Norte, porque é lá onde ele mora. Aí ele foi fazer teologia, e fez teologia no Moody Bible Institute, Instituto Bíblico. Pois bem, ali ele ficou ainda mais apaixonado pela Bíblia, estudando seriamente, né, com muito fervor. Ele estudava a Bíblia 24 horas por dia, 24 horas, ali na sua casa, estudando. Ele fazia pregações lá na igreja, da qual ele era fiel, na igrejinha lá, cristã, evangélica. Ele fazia pregações e tudo, né, acreditando piamente em tudo aquilo que ele havia estudado no Moody Bible Institute. Porque ali, no Moody Bible Institute, o Bart Ehrman aprendeu, ó, apenas isso aqui, ó, interpretação devocional, que é aquela teologia que aí é pregada nas igrejas cristãs em todo o mundo. Ali o pastor não dá aulas de teologia para os fiéis. E muitos pastores, como temos aqui no Brasil, nunca fizeram teologia, não sabem sequer qual é o primeiro livro da Bíblia. Aqui no Brasil, liga o televisor que você vai descobrir. Há pastores aqui no Brasil que nunca estudaram teologia e que não tem nem o segundo grau e que não conhecem sequer nem qual é o primeiro livro da Bíblia. E estão lá, à frente das igrejas. Pois bem, então o Bart Ehrman, quando fez teologia no Moody Bible Institute, em Chicago, lá o instituto só se preocupava com isso aqui, ó, a interpretação devocional teológica que está na Bíblia. Ou seja, isto aqui é uma interpretação errônea, porque aí a pessoa pega a Bíblia, por exemplo, e coloca na cabeça que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que não há erros na Bíblia, que a Bíblia ali não tem lendas, não tem mitos, não tem alegorias. É a interpretação devocional errônea que está aqui, ó, nas igrejas. Vê aqui a Bíblia como um livro sagrado, entre aspas, e um livro com verdade ali, literal.
e que não é verdade. É essa interpretação devocional que leva as pessoas ao erro. Já a interpretação aqui pelo método histórico-crítico, apurando aqui provas históricas, provas arqueológicas, etc., e com a análise crítica, este método aqui, ele é infalível, é um método da verdade. E aqui a teologia séria, a teologia pura, aí que eu sempre digo aqui em meus vídeos, né? Pois bem, o Bart Ehrman teve uma vida inicial ali cristã, em sua casa, com seu pai, recebeu educação, fez teologia, estudava Bíblia ali loucamente, 24 horas por dia, ele diz aqui, que a vida dele se resumia em estudar a Bíblia e que ele acreditava piamente na Bíblia ali, como diziam os pastores lá da igreja em que ele frequentava, né? A igreja que ele frequentava. Pois bem, aí ele diz aqui que era vidrado, né, na Bíblia, formou-se em teologia lá no Moody Bible Institute. Depois ele fez vários cursos aí de aperfeiçoamento na teologia, e ele fez depois, especialmente, estudou língua grega, profundamente o grego, dominou a língua grega, para estudar o Novo Testamento na língua original, porque o Novo Testamento foi escrito na língua original, na língua grega. Então ele aqui dominou o grego. Veja o amor dele pelo estudo bíblico. Então ele acreditava em tudo isso, né? Acreditava assim em Jesus, acreditava em Deus, o Deus bíblico, o Deus Javé, que foi fabricado pelo povo hebreu, e ele era aqui cristão, acreditava no Deus Javé. Pois bem, ora, depois disso aí, ele conheceu um professor lá no Moody Bible Institute, que lecionava em outra universidade que havia ali também, em que havia o curso de teologia, no Seminário Teológico de Princeton. Então aqui o Bart Ehrman, quando terminou o curso de teologia no Moody Bible Institute, ele foi para o Eton College. Ali ele estudou língua inglesa, no Eton College, depois de formado em teologia. E depois, já que ele gostava do professor lá, que lecionou no Moody Bible Institute, e que lecionava também em outra faculdade teológica, no Seminário Teológico de Princeton, o Bart Ehrman foi para o seminário lá. E ali, naquele Seminário Teológico de Princeton, ele fez depois mestrado e doutorado. Ele é doutor em teologia. E ali, ele, com toda a expressão da palavra, ele quebrou a cara. Aquela fé que ele tinha loucamente, aquela fé vidrada em Jesus, na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, ele quebrou a cara. Porque ele, lá no Seminário Teológico de Princeton, ele ali teve outra visão da Bíblia. Ali, naquele Seminário Teológico de Princeton, estudava-se aqui a fundo, ó, com o método histórico crítico, a teologia séria, teologia pura. Muito bem, rapidamente aqui. Teologia séria. Ora, aqui, um livro sagrado, entre aspas, porque não há livro sagrado. O livro sagrado aqui dos cristãos, a Bíblia, sob aqui o estudo dela, sob o método histórico crítico, aqui acaba com a Bíblia. Mostra que a Bíblia está cheia de lendas, de mitos, de alegorias, de hipérboles, etc. Qualquer teólogo sério sabe disso. É o que eu sempre digo em meus vídeos. Aqui no Brasil, Frei Beto. Frei Beto acredita em Deus. Leonardo Boff também acredita em Deus. Só que pergunte ao Frei Beto e ao Leonardo Boff, que são dois grandes teólogos aqui no Brasil, os caras aí com certeza que tem mais livros publicados aqui no Brasil, o Frei Beto e o Leonardo Boff vão dizer que a Bíblia está cheia de lendas, de mitos, de alegorias, etc. Eles vão dizer, porque isso é a verdade. É o que se aprende em universidades, em faculdades de teologia, faculdades sérias. É isso que se aprende, que a Bíblia está cheia de lendas, de mitos, de alegorias, etc. É o método histórico crítico que leva essa verdade lá na Bíblia, que diz que Adão e Eva nunca existiram,
Moisés nunca libertou o povo hebreu daquele jeito que está na Bíblia, né? Várias e várias pessoas que eram escravas no Egito, tudo isso é lenda, tudo isso é mito. Também não houve nada de dilúvio, Jesus não nasceu de um parto virginal, Jesus não foi o Messias, o Salvador de nada, Jesus não subiu aos céus como sobe um helicóptero, nada disso, tudo isso é lenda. E aqui o método histórico crítico na teologia esclarece isso direitinho. Já que a interpretação devocional é aquela teologia não verdadeira, aquela teologia do faz de conta, que é propagada nas igrejas cristãs. O pastor ali, ele não dá aula de teologia, e às vezes ele nem conhece teologia, ele não dá aula de teologia pura, ele não mexe aqui nas igrejas, ele não mexe com o método histórico crítico. Às vezes ele aprendeu esse método aqui lá na faculdade de teologia. Ele conhece essa verdade aqui, mas ele não propaga essa verdade lá na igreja para os fiéis. Porque se ele fizer isso aí, não vai ficar um fiel na igreja. O fiel vai embora. Uma pessoa que procura, geralmente uma pessoa que procura uma igreja, que frequenta uma igreja, é uma pessoa que está ali, às vezes, necessitada. Está sofrendo, perdeu um filho, perdeu um emprego, está com uma doença ali incurável, né? E está desesperada em busca de uma ajuda. Então o pastor vem com aquela conversa mole, né? O líder religioso, de que o filho dela morreu e está no céu, conversando com Deus, numa boa, e a mulher acredita, coitada, a pobre fiel. Perde emprego, aí o pastor diz que ela vai conseguir um emprego, que Jesus vai arrumar emprego para ela, que ela ore muito, porque Jesus vai arranjar emprego, Deus vai arranjar emprego para ela, e ela acredita. Ela diz aqui que o marido a deixou, infidelidade conjugal, o marido a deixou por outra mulher. Ela está desesperada. Aí o pastor diz a ela que Deus vai trazer o marido dela de volta, que Jesus vai trazer o marido dela de volta. Essa conversa fiada do líder religioso, isso não é teologia, é interpretação devocional. Ele vê a Bíblia, ele passa aqui a Bíblia para os fiéis, como se a Bíblia ali contivesse a verdade, como se aqueles fatos ali narrados na Bíblia fossem fatos históricos. Aí ele diz que Adão e Eva existiu, que houve aquela desobediência, aquela fábulazinha ridícula da Bíblia, que Adão e Eva existiram, que Deus ficou revoltado com a própria criação e resolveu destruir o mundo com água, o dilúvio. Ele passa tudo isso para o fiel, e o fiel acredita. Por desconhecimento em teologia, o fiel acredita. E o pastor vai dizendo, né, que Jesus nasceu de um parto virginal, que o Espírito Santo engravidou Maria, a mãe de Jesus, que Jesus era o Messias, o Salvador, que Jesus morreu para salvar os pecados da humanidade. Que loucura! Um cara morreu para salvar os pecados da humanidade. Que loucura, né? Então, que Jesus subiu aos céus como um helicóptero e que um dia vai descer com os anjinhos para buscar os seus seguidores. Tudo isso é ilusão religiosa. Isso não é teologia. Isso não é teologia. Isso é interpretação devocional. A teologia pura é aquela que diz que a Bíblia está repleta de lendas, de mitos, de alegorias, etc. E prova, por meio da história, por meio de fatos históricos, por meio de provas arqueológicas, indícios arqueológicos, etc. E aí leva em consideração a crítica. Isto aqui é teologia pura. Isto aqui as pessoas veem nas faculdades de teologia. É por isso aqui que o Bart Ehrman, mais tarde eu vou falar sobre isso. É por isso que ele diz aqui que tudo que está aqui no livro dele, ele explicando direitinho, né, tudo que está aqui é ensinado nas faculdades de teologia. E ele diz lá que ele, quando fazia o curso de teologia, ele aprendeu tudo isso aqui, método histórico crítico, quando ele fazia lá no seminário teológico de Princeton. Lá explicou tudo direitinho. Então ele tinha ali vários colegas. Agora aqui ele diz, de forma até cômica, engraçada, ele diz que os colegas dele, que depois aí montaram igrejas, estão à frente de igrejas, os colegas dele sabem, conhecem
o método que aqui está, método histórico crítico, teologia pura, teologia séria. Os amigos que se formaram com ele em teologia lá nos Estados Unidos sabem de tudo isso aqui, ó, mas montaram a igreja e não falam acerca do método histórico nas igrejas. Esses amigos que conhecem o método histórico crítico, nas igrejas, eles falam apenas aqui sobre a interpretação devocional, levando ao fiel, aquele que está sentado ali na cadeirinha, levando ali a ilusão, afirmando que a Bíblia é um livro, entre aspas, sagrado, e um livro que conta a verdade. Tudo isso, conversa fiada. E aqui ele diz, ó, o Bart Ehrman, que ele diz que não consegue entender por que colegas dele, que têm conhecimento sobre o método histórico crítico, nas igrejas, não falam nada sobre ele. Passam aqui para a interpretação devocional, mostrando aqui as lendas bíblicas, como se fossem fatos verdadeiros. Mas isso acontece porque é simples. E ele aqui, o Bart Ehrman, depois eu vou ler em outro vídeo, ele aqui diz, de forma bem clara, ora, isso acontece porque quem está à frente de uma igreja, um pastor ali, um líder religioso, ora, ele ali quer conseguir trazer mais pessoas para a igreja. Ele quer aumentar o número de fiéis, porque igreja dá lucro, igreja é muita grana. Mostrei aqui, né, estatísticas aqui no Brasil, dados fornecidos pela Receita Federal, pelo IBGE, não é isso? Mostrei aqui, né, como a igreja dá lucro. Ora, então o pastor numa igreja, um líder protestante que está ali à frente de uma igreja, ele vai aqui falar acerca da Bíblia, se ele é formado em teologia, e ele fez um bom curso de teologia, em que ele viu o método histórico crítico, ele vai apenas se ater a isso aqui, ó, a interpretação devocional. Ele vai apenas pregar que a Bíblia, ele vai dizer para o fiel que a Bíblia é um livro que conta fatos históricos verdadeiros, que a Bíblia resolve o problema das pessoas, que a oração resolve o problema de doença, emprego e tudo. Ele vai trazer uma palavra de conforto para o fiel, porque o fiel que está na igreja, ele quer uma palavra de conforto. Se o líder religioso aqui, um pastor evangélico protestante, fosse mostrar ao fiel aqui um método histórico crítico sobre a Bíblia, por exemplo, não ficaria um fiel sequer na igreja. Todo mundo vai embora. Olha, imagine um pastor dizendo, olha, meu fiel, ó, Adão e Eva, aqui no relato de Gênesis, nunca existiram. Nunca existiram Adão e Eva. A historinha aqui da desobediência, isso aqui é lenda. Isso é lenda. Esse negócio da serpente, do mito aqui, a desobediência da mulher, o castigo para a mulher, o castigo para o homem e o castiguinho para a serpente, que está lá em Gênesis, tudo isso é fantasia. Ora, se um fiel ouvisse isso, o fiel pegaria ali a bolsinha dele e iria embora. Vai embora, não fica na igreja. Se ele dissesse, olha, Jesus não salvou nada, Jesus, coitado, foi um perdedor, foi protestar contra o domínio romano na sua época, e ali ele foi torturado, foi preso, torturado e morto. Ora, se o pastor dissesse isso para o fiel não ficaria na igreja, vai embora. O fiel vai embora, não fica. A pessoa, se o pastor dissesse, olha, Jesus nunca subiu aos céus, aquilo ali é lenda, Jesus nunca subiu, está lá no céu há mais de 2000 anos, depois ele vai resolver voltar à terra e vai levar aí os seus seguidores. Isso não é verdade, isso é ilusão, isso é lenda, é fantasia na Bíblia. Se o pastor dissesse isso para a fiel pegaria a bolsinha dela e iria embora para sua casa. Porque a fiel está ali para resolver um problema, seja ele emprego, familiar, via de regra, está ali para isso. Está ali para fortalecer sua fé. Aí vem um pastor e diz isso, que descobertas históricas, provas arqueológicas desmontam, né, as fantasias da Bíblia. Se o pastor disser isso aqui na igreja, não vai ficar um fiel. Então é por isso que eles, os pastores, se atêm nas igrejas apenas à interpretação devocional, teológica da Bíblia, e não o método histórico crítico. Este aqui é que é teologia séria, teologia pura, que eu sempre ensino aqui, né, nos meus vídeos. Portanto, aí, o segundo vídeo, né, sobre aqui a palavra teologia, né, graças aí
ao incentivo do amigo internauta Francisco Amigo e do internauta Felipe Fela. Mais um vídeo aí explicando a teologia, o método histórico crítico e a interpretação devocional. Aqui a teologia pura, teologia séria, aqui. Já aqui a teologia que é pregada aí nas igrejas, né, cristãs, é a teologia da ilusão. Portanto, aí mais um vídeo. Muito obrigado.